Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui já ao primeiro painel. Eu vou chamar aqui para compor o palco o nosso presidente da BDC, Gustavo Moraes, para mediar a conversa com o tema Crescimento ou Retração? O que diz a demanda de cloud? Vou chamar também para compor o painel o Daniel Heck. O Daniel é um entusiasta de tecnologia, ele atua na área desde seu primeiro contato com o mundo corporativo. Ele passou por toda a trilha técnica, desde suporte até grandes migrações. Desde 2016, ele vem se dedicando ao ecossistema de parcerias dos grandes hyperscales. Eu chamo também para compor esse painel Frank Negro. Ele é um entusiasta tecnológico, nômade tecnológico. Ele atua em TI desde 1994. Em 2018, ele recebeu... tá claro, desculpa. Em 2018, ele recebeu um convite para ser Cloud Support Engineer da AWS e também um showman que a gente conheceu na FutureCon. Obrigada por compor o painel, gente. No final, a gente vai abrir para as perguntas. E um ótimo painel a todos. Obrigado, Gi. Vai ter que fazer jus ao showman agora. Se der tempo, a gente canta. Gente, boa tarde. Então, mais uma vez, é um prazer aqui estar com vocês para a gente mediar um painel e começar essa discussão. A ideia hoje é uma trilha, na verdade, né? Sempre os nossos painéis de tendência são uma trilha daquilo que a gente precisa entender do tema central, né? Então, esse primeiro... A gente vai abrir falando aqui com dois profissionais que estão no dia a dia do cloud computing, para a gente entender como é que está essa tendência hoje, o hype cycle desse ambiente. E vamos começar, então. Bom, vou começar com você, Heck. O que motiva as empresas a migrarem para a cloud? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado. Obrigado, Gustavo. É bom ver alguns amigos que fazia tempo que a gente não se via já. Cara, a obrigação não está muito ligada a um desejo da empresa. A necessidade de inovação e de aderir a novas tecnologias e ter um go-to-market de produtos, soluções mais rápido, existe essa necessidade. A gente pode dar vários exemplos de empresas que se transformaram tecnologicamente aqui com alguma solução em nuvem, ou aquelas, as mais conhecidas de nós aqui, que a gente utiliza no dia a dia, que já nasceram em nuvem. Então, é basicamente uma obrigação para se manter vivo no mercado. A gente vê um crescimento de novas tecnologias, seja ela desenvolvida para o B2C, né, para nós aqui, como consumidores, como o Uber, o iFood, por aí vai, como soluções B2B, para muitas empresas, onde a gente tem plataformas tecnológicas, né, que a adoção em nuvem ela é muito mais fácil, rápida, e com isso contribui para o negócio da empresa, né? Então, hoje, eu não conheço nenhuma empresa que não tenha algo em cloud, né? Seja um e-mail, seja uma solução, uma plataforma, alguma coisa simples, mas ela já tem um pezinho lá. Então, basicamente, no geral, é isso. Legal. Vou começar provocando o Frank aqui. Frank, a gente escuta o tempo inteiro, né, algumas pessoas falando, legal, teve um movimento grande para a cloud, um monte de gente foi para a cloud, e aí, de repente, o custo começou a não fechar a conta, e esses caras falam, não, vamos voltar para trás, vamos para on-premises, vamos fazer meu próprio data center, ou vamos voltar para o modelo de colocation, onde eu compro o meu servidor e coloco lá no data center provedor, né? Então, assim, o que a gente está tentando desvendar aqui é exatamente isso. Em que momento nós estamos dessa curva de adoção de cloud, né? O Gartner fala em hype cycle, né? Quer dizer, a gente chega lá na crista da onda, né? Falando em bom português, e depois começa a ter um declínio do uso, né, da tecnologia. Em que momento você vê que nós estamos com o cloud hoje? Tem gente voltando mesmo? Não tem gente voltando? Enfim, dá um panorama para a gente da sua visão. Perfeito. Uma grande satisfação estar aqui. Agradeço demais o convite da Associação Brasileira de Data Centers. Pode contar sempre comigo.
A gente escuta isso, pessoas dizendo, nós estamos voltando, fomos para a cloud, estamos voltando. Só que a gente não vê isso na prática. A gente vê o discurso, mas a gente não vê isso na prática. De fato, houve uma maturidade das empresas em quando saíram e foram para a cloud, talvez o movimento tenha sido um pouco não planejado. Porque houve sempre a ideia de, não, vamos lá, pay-per-use, né, eu tenho tecnologia, tudo, o meu skill set é mais controlado, tenho o provedor de cloud, tem todos os serviços que eu preciso, e a escolha parece óbvia. Entretanto, ela muitas vezes não levou em conta particularidades das empresas, né? Sejam elas na natureza do skill set do pessoal, dos sistemas e tudo mais. Então, o movimento para cloud foi muito drivado pelo lift and shift que todo mundo conhece, né? Lift and shift é assim, se você leva uma coisa ruim, ela na cloud ela também vai ser ruim, né? Outra grande surpresa de muitas empresas foi descobrir o que de fato era TCO para elas, né? Porque no on-premises o TCO é totalmente escondido. Você acha que você sabe, você calcula preço de hardware, etc. Mas quando realmente aquele custo de energia elétrica, de toda a infraestrutura, etc., não é muito claro para as empresas. Quando eles vão para a cloud e colocam as coisas lá, aí realmente quando vem aquele billing, eles falam, nossa, mas é muito mais caro do que eu pensava. É que, na verdade, você não conhecia o seu TCO. Aí começa um movimento que é qualitativo. Tem duas vertentes. Tem algumas pessoas que, naquele ciclo, no afã de falar assim, nossa, eu estava vendo isso ir para a cloud, e agora eu consegui uma certa motivação para eu voltar, eu vou tentar trazer de volta. Isso a gente viu. Mas quem realmente tem a estratégia como cloud, fala assim, não, nós vamos mover para a cloud, eu quero ser uma empresa de cloud, e o que estava dizendo o REC aqui é perfeito. Eu vi empresas dizendo, eu hoje não tenho um problema, eu sou predominantemente infraestrutura on-premise, mas eu sei que eu tenho um problema contratado para daqui a alguns anos. Porque se eu não me mover para a cloud, se eu não modernizar, se eu não realmente me beneficiar disso, eu continuar com essa infraestrutura tradicional, eu em breve terei um grande problema, porque vai chegar alguém aqui que tem isso como base e vai ser muito mais eficiente que eu e pode ameaçar o meu mercado. Então, o que a gente vê hoje é um movimento qualitativo. Eles dizendo assim, essa moção que eu fiz direto do on-premise para cloud, talvez tenha sido um pouco atabalhada. Como é que eu realmente me beneficio de cloud? Aí entramos em modernização de arquiteturas, coisas assim, né? E controle financeiro, né? Porque isso é uma outra questão. Na cloud você tem que ter CFM, você tem que ter Cloud Financial Management. Se você não tiver, você tratar tudo como você tratava on-premise também, é uma outra dificuldade. Então, em sumário, a gente ouve isso, na prática não vê, e há uma grande força para assim, ok, então eu quero me beneficiar qualitativamente da cloud, né? Quero evoluir daquele primeiro movimento que eu fiz meio atabalhoado, eu estou lá, mas agora eu quero realmente otimizar. Na verdade, eu acabei fazendo duas perguntas em uma, só para reforçar. Quando a gente fala aí do crescimento da adoção, em que momento você acha que nós estamos hoje? Ainda tem muita coisa por vir? Ou a gente já chegou num topo de uso da cloud computing e que a gente vai começar a ver um arrefecimento agora? A gente chegou num ponto onde os provedores de cloud, eles agora veem, eu preciso me aproximar mais do on-premise. Porque, de fato, o começo do discurso era sempre assim, venham para a cloud. Por quê? O mundo era predominantemente on-premise, queremos atrair as empresas para o mundo de cloud. Muito bem, fomos muito bem sucedidos nesse discurso até um certo ponto. Aí chegou num ponto de inflexão, Gustavo, onde eles falaram assim, pois é, nessa primeira etapa do discurso é assim, o que não puder migrar para a cloud, depois a gente vê. A gente sabe que nem tudo vai migrar para a cloud, mas depois a gente vê. Aí chegou num ponto onde eles falaram assim, bom, essas coisas que eu dizia, o que não puder migrar para a cloud, eu tenho que ver se eu realmente não posso fazer nada para migrá-las para a cloud. E se eu não posso migrá-las para a cloud, eu tenho que chegar até o data center. A cloud tem que chegar até o data center e até o on-premise. Então, os movimentos que a gente vê, e a própria empresa que eu trabalho faz, é disso mesmo. Fala assim, eu preciso chegar mais próximo, levar cloud para próximo das empresas. Justamente porque
tudo que eu poderia fazer para atraí-las para chegar para a cloud, eu vejo que já está muito consolidado, e agora tem coisas que eu preciso buscar, ainda tem muito mercado on-premise que eu preciso buscar, né, e eu não vou conseguir chegar com uma região, né, em cada uma das localidades. Então, como é que eu chego, né, mais próximo, como é que eu levo os meus serviços de cloud próximo do cliente? Então, a gente está nesse momento, sim. Acho que só para a gente contextualizar aqui também, né? Por que a gente está discutindo cloud computing, né? Pô, mas o nosso painel aqui é sobre hyperscale, né? A gente tem que lembrar que hoje o hyperscale, ele basicamente é fornecedor das grandes empresas de cloud, né? Então, a demanda, ela só acontece se o cloud computing trouxer essa demanda. Então, se Google, Amazon, AWS, Microsoft, Azure não trouxerem essa demanda para o Brasil, não tiverem essa demanda, também a gente não tem motivo para ter data center, crescimento de data center hyperscale no Brasil. Então a ideia aqui é a gente contextualizar um pouco disso. Nós aqui, né, na verdade, a audiência massiva aqui é muito mais ligada à infraestrutura de data center do que a TI, né, a IT, mas eu acho que para a gente é importante entender um pouquinho esses conceitos que estão sendo falados aqui. O Rec, o Frank está falando para a gente aqui da dificuldade de você chegar no cliente agora e convencê-lo, né, ou ter uma oferta aderente àquilo que ele precisa para poder se mudar para a cloud, né? O que você enxerga de gargalo nesse processo? O que falta, né, para que isso aconteça de uma maneira mais rápida ou mais acelerada, vamos dizer assim? O Frank citou algumas coisas importantes aqui, que é com relação ao movimento do foi para a nuvem, o que estava ruim ficou lá, continuou ruim e a conta não fecha. A maior dificuldade das empresas no passado foi migrar do jeito certo. Migrar do jeito certo é investir em fundação, arquitetura e profissionais capacitados para fazer essa migração. Isso já mudou. Hoje em dia já tem muito profissional, já tem muita gente capacitada, mas ainda existem problemas de fundação de muitos anos atrás, da primeira leva de migração para a cloud. Quando ele citou essa parte da conexão da cloud com on-premises, é importante dizer que assim, tem empresas que ela tem uma certa facilidade para migrar por conta da baixa complexidade de sistemas que tem dentro da empresa. Quanto mais complexidade existe, mais difícil fica para uma migração, por exemplo, que a gente chama de erosão de monolito ou transformação mesmo do monolito, né? Do sistema em si, que foi feito com uma arquitetura antiga, e na cloud ele se comporta de uma maneira agressiva, vamos dizer, em consumo de processamento, memória. A evolução da tecnologia e de novas metodologias para migração, né, mudou muito, né, daquela nossa época, por exemplo, que a gente viveu lá na IDS, a gente migrava, a gente virtualizava. Foi a primeira onda, foi o que capacitou todo mundo para a nuvem, que tinha um comportamento muito parecido com o hardware físico. Vieram outras novas metodologias agora nos últimos 3 anos que melhorou, assim como o software também, para viabilizar migrações. Hoje eu tenho discutido migrações de mainframe para a nuvem. Algumas empresas já passaram da baixa plataforma, já estão lá 100%. Tem um modelo, às vezes, híbrido para algumas coisas que são muito antigas, não tem código-fonte, mas agora nós estamos começando a falar de migração de mainframe para cloud. Por quê? Porque hoje existem ferramentas com a capacidade de fazer essa migração de uma forma mais simplificada, né? Fácil não existe, mas simplificada. Então, tem todo esse movimento dos ciclos de evolução de tecnologia que melhoram e aceleram a migração para a nuvem. Legal. Frank, você comentou que as empresas de cloud precisam se aproximar do cliente final.
essa proximidade ela também se dá fisicamente, quer dizer, você precisa também ter novos data centers posicionados em locais onde você consiga atender uma nova demanda? Ou você está falando só de uma maneira se aproximar comercialmente? Ou a gente está falando aqui de estruturas físicas mesmo? Quando a gente começou com cloud, a gente estruturava, o que na empresa que eu represento é conhecida como região. Região são realmente muitos grupos de data centers, então são estruturas enormes, né, muito redundantes, e começou-se com as regiões. Muito bem, a primeira dificuldade, ou o primeiro desafio que houve foi: eu preciso conectar bem os clientes às regiões, né? Eu preciso fazer com que eles tenham conexões confiáveis com as regiões para eles poderem operarem em cloud. Aí foi o primeiro movimento de networking, né? Como é que eu entrego um networking confiável para clientes se conectarem às regiões que eu tenho? E é claro, todo esse movimento tem um certo alcance, porque você não consegue entregar networking de qualidade confiável em todo o Brasil. Aí começou então o segundo movimento. Ok, eu não posso ter uma região da AWS com todos os grupos de data centers em localidades remotas do Brasil. Como é que eu chego no Nordeste, como é que eu chego no Norte para ter isso? Então, chegou-se na primeira evolução tecnológica, que foi: eu preciso entregar pequenas estações da AWS remotas, né? É o que a gente chama de local zones. E o que são local zones? São serviços da AWS, não todos que tem na região, entreguem em regiões metropolitanas do Brasil. Aqui foi anunciado uma local zone no Rio de Janeiro. E vejam vocês, será que a AWS, com um plano desse, ela está querendo dizer: eu vou colocar a minha infraestrutura e eu vou construir data centers em todas essas localidades que eu pretendo ter? Nós já temos quase 100 local zones anunciadas no mundo inteiro. Não. A AWS também trabalha com provedores de data center para falar assim: ok, eu quero exercer os meus critérios, mas eu preciso de pessoas que provejam data center para mim nessas localidades remotas. Grandes centros, países criaram grandes centros para receber esses data centers. Vou dar um exemplo que não é do Brasil, mas é no México. A nossa local zone lá, ela se localiza numa cidade chamada Querétaro. Não é na cidade do México. Querétaro é um grande centro onde tem vários provedores de data center, e é lá que qualquer empresa no México, quando pensa em se estabelecer um provedor de cloud, pensa em se estabelecer, ele fala: eu vou me estabelecer em Querétaro, 100 e tantos, quase 200 quilômetros da cidade do México. Então, nós utilizamos, a gente alavanca as infraestruturas de data center existentes. Como é que eu chego, então, no Mato Grosso, na parte do agro? Como é que eu chego nessas empresas? A gente tem soluções no nosso portfólio, porque o plano é sempre: você tem controle centralizado, mas processamento distribuído. Então, a gente quer levar a AWS em todos os pontos, até no mais remoto possível, até na mina de carvão, se for o caso, ou numa fazenda mais remota. A gente tem soluções para isso. Agora, quem entrega a infraestrutura para isso? Sempre tem no nosso discurso assim: alguém tem que entregar a infraestrutura para você, cliente. Ou é o seu time interno que entrega essa infraestrutura, ou é um provedor de colo, ou um provedor de data center, um provedor de serviços. Então, a gente tem soluções para todo esse espectro, né, de localidades. Mas a gente sempre fala: vocês precisam trabalhar com um provedor aí que faça todo esse substrato para vocês de serviço. E aí nós estamos falando, então, de qualquer lugar no Brasil. Estamos falando da região sul, estamos falando do Nordeste, estamos falando do Norte. Só para a gente ficar na mesma página, né? Eu discuti um pouco disso com o Frank na nossa prévia aqui para o painel, e eu fiquei em dúvida: putz, mas quando ele fala de uma região ou uma local zone são pequenos data centers, não são? O que são? Já dá um teaser aqui para a gente, porque Querétaro é uma palavra que todos nós aqui conhecemos já, né? Já faz parte do vocabulário de data center essa cidade. Então, só dá uma visão para o pessoal, Frank. Quantas regiões a AWS tem no mundo e quantas local zones, mais ou menos,
E só para a gente entender que local zone também é um grande data center, né? Apesar de estar na borda, né? Não estou falando de edge, estou falando mesmo de hyperscale, né? Exatamente. A gente hoje já tem 26 regiões, sempre tem novas regiões anunciadas, e as regiões são estruturas titânicas, né? Nós temos lá várias zonas de disponibilidade, cada zona de disponibilidade é um agrupamento de data centers, não é um data center só. Tem regiões que têm 6 zonas de disponibilidade. A meta da AWS é ter em cada região ter pelo menos 3 zonas de disponibilidade, que podem estar a várias dezenas de quilômetros umas da outra. Hoje a gente tem apenas 1 ou 2 regiões que não têm 3 zonas de disponibilidade. Mas é uma infraestrutura titânica, muito, muito grande, muito complexa de ser feito o deploy, né? Seria um investimento considerável. Eu falo assim, no Brasil, onde estão os grandes centros metropolitanos? Tem Minas Gerais, Rio de Janeiro. Vou levar uma região a cada um desses centros metropolitanos, é um investimento massivo. Os Estados Unidos mesmo não têm tantas regiões assim. Então, a estratégia é agora local zones, que provém serviços da AWS, não todos, mas são, aí já nós estamos falando realmente de, em geral, um data center, né, um grande data center que tem infraestrutura de AWS e chega infraestrutura de conectividade também. Aí sim, hoje no mundo a gente já tem 130 e tantas local zones anunciadas em todos os lugares do mundo. E aqui na América Latina, num curtíssimo espaço de tempo, nós anunciamos 6. E existem planos para mais. Nos Estados Unidos, as cidades que tinham uma local zone apenas, agora estão com um plano de evolução para ter 2 local zones. Então, a dizer o seguinte, Los Angeles tinha uma, já tem 2. Agora já foi anunciado que Dallas e mais algumas cidades terão 2 local zones. Então, essa constante busca por parceiros de infraestrutura nesses grandes metro areas é uma coisa que está acontecendo intensamente dentro da empresa agora. Você queria comentar alguma coisa? Eu queria complementar do ponto de vista comercial. Claro. Como é que funciona o ecossistema de cloud para esses grandes provedores de nuvem, né? Esses grandes provedores de nuvem, eles são provedores da tecnologia, da disponibilidade. Quem vende isso é um ecossistema de parceiros enorme. A Microsoft tem um ecossistema de parceiro, a Huawei tem, às vezes muitos são parceiros de vários, né? O Google Cloud, AWS, Azure, Huawei, tem a Tencent que está chegando agora, né? E por aí vai. Existe um ecossistema de revenda de cloud que é enorme. E isso gera toda a demanda de consumo e de crescimento da AWS, do Google Cloud, que, consequentemente, gera demanda para a construção de novos data centers, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Há uma concentração enorme numa região aqui do estado de São Paulo de data centers, que isso tem que mudar. Justamente pelo fato, né, que o Frank trouxe aqui, das local zones. Tá todo mundo indo para uma região única, né? Isso acaba sendo prejudicial para a estratégia do grande provedor de nuvem, né? Nós vamos concentrar o processamento. Então, a demanda é gerada por esse ecossistema de parceiros e isso cria toda a demanda de construção de data center, que é o mercado de vocês aqui. Muito bom. E, de qualquer maneira, né, eu fico imaginando aqui que, mesmo tendo os grandes data centers, né, para que você consiga chegar em todas essas pontas, tem um papel também do Edge nesse ecossistema, certo? Explica um pouquinho para a gente qual que é o papel do provedor lá na ponta para chegar aí no seu consumidor final. Um dos grandes movimentos que a gente está apostando muito, que deve gerar muita demanda de ponta, finalmente, é o 5G. O 5G, pelo fato dele requerer menos infraestrutura em termos de dimensão, né, das antenas, você consegue fazer uma rede muito mais distribuída e você abre um sem número de casos de uso aí que até então com 4G não era tão possível assim, né? Então você abre casos de IoT, você abre casos
aí de controle remoto de drones e coisas assim, a gente vê que, de fato, tecnologia pode chegar a, agora, virtualmente qualquer lugar. Pode chegar, como dizer para vocês, numa grande área remota aí, de grandes plantações, coisas dessa natureza. E a gente vai sempre oferecer serviços, né? Substrato de serviços para os clientes. Mas quem dá a infraestrutura para que a gente faça deploy dos serviços sempre terá que ser algum provedor de infraestrutura. A gente nunca vai ter, não temos nenhum serviço que entrega infraestrutura. Nós temos serviços que requer, que demanda infraestrutura dos clientes. E a gente sempre desenha esses serviços com base em requerimentos de infraestrutura. E a gente vê, quando a gente fala, ó, eu vou chegar lá com um dispositivo que você coloca num drone, que você pode mapear, fazer todo um data collection ali na sua fazenda, e você tem que fazer todo aquele processamento e tudo mais. Eu tenho um serviço que eu faço o deploy local lá do seu processamento e etc. Eles vão falar assim, ok, mas quem me dá toda essa conectividade? Quem são os parceiros que implementam um 5G para mim? Quem é que me dá toda essa parte de infraestrutura que é requerido pelos serviços de vocês? Sempre terá o papel de alguém provendo esses serviços. E o que a gente vê é, no mercado, hoje em dia, as empresas buscam empresas que falam assim, eu preciso de alguém que me assessore fim a fim. Eu quero pensar apenas no meu negócio. Tecnologia é uma solução, ótimo, mas eu não queria mais comprar produto, eu quero comprar solução. E a gente hoje trabalha muito com muitas empresas que falam, ok, você tem o seu produto, é esse aqui o nome do seu produto, que vai estar lá no Edge, que está lá no data center do cliente, que leva os serviços AWS até lá, mas a gente não vende esse produto. A gente trabalha com vários parceiros, assim, precisamos entregar soluções, inclusive parceiros de infraestrutura. Então, para nós, parceiro de infraestrutura é absolutamente fundamental. Maravilha. O REC, a gente falou bastante aqui de migração, né? Quer dizer, um monte de empresas ainda tem muita coisa para migrar, mas as empresas que nascem agora, né? Quer dizer, quando você tem uma infraestrutura nova, ou uma aplicação nova, ou um produto novo que essa empresa vai lançar, seja o que for, essas empresas hoje ainda pensam em on-premises ou elas só pensam em cloud? Só cloud. Ninguém mais quer comprar servidor, storage, demora 90 dias para chegar. Hoje a demanda... Bom, eu estou numa empresa hoje que vende de tudo, né, de ponta a ponta. Tanto cloud como o modelo on-premises ainda. E está cada vez mais diminuindo a requisição mesmo dos clientes. Eu quero um servidor, eu quero um storage. Isso realmente virou coisa do passado. Eu tenho na lista de clientes e amigos, alguns amigos que são as empresas que a gente chama de digital natives. Elas já nasceram na nuvem. Eles não têm nem profissionais habilitados que nunca viram. Na verdade, tem profissional que nunca viu um servidor, né? Tem a garotada aí, no bom sentido, de 20, 25 anos, eles nunca passaram uma noite num data center. Né? Nunca, né? Que nem a gente, né? Triste. Nunca passaram frio dentro de um data center, né? Não sabe nem como é que é. E então assim, a adoção foi feita, a plataforma foi criada já em nuvem, ela está sendo evoluída em nuvem. Você vê um outro perfil de CEO, de CTO dentro das empresas. O Frank falou aqui do 5G, né? Isso vai revolucionar muita coisa. Né? Eu moro numa cidade extremamente tecnológica, conectada. Essa semana eu vi uma notícia já que a nossa guarda municipal está utilizando óculos de realidade virtual, né? Na verdade, realidade mista. Então, assim, até convidei aqui o secretário e a diretora de inovação lá de São José dos Campos para a gente discutir também essas questões que estão trazendo. Então, quem vai lançar uma solução de um óculos conectado, ele não vai no on-premises, não tem capacidade de processamento,
não tem capacidade de auto-scaling, né? Quando você faz uma plataforma que você acha que vai ter 1000 conexões, de repente ela tem 150 mil conexões. Como é que você faz um servidor? Você vai sair correndo para ligar mais servidor lá? Não tem como, né? Então, essas empresas que já nascem na nuvem, as digital natives, nunca ouviram falar de servidor e storage físicos. Legal. Ô, Frank, vocês falaram aqui do 5G, né? O REC acabou de dar um exemplo aqui de um outro produto, né? De alta complexidade aí, né? E a gente vê que esse mundo, estamos falando, né? Os últimos meses só falaram de chat GPT, uma série de coisas aí de inteligência artificial. O segredo de Tostines, né? O que vem antes? Na verdade, essas adoções de novas tecnologias dependem da cloud e precisam de mais serviços de cloud, ou os novos serviços de cloud é que vão dar vazão para esse tipo de solução? A demanda sempre foi para que a gente conseguisse entregar o que a gente entrega numa grande região de cloud lá na ponta, que naturalmente, né, não é realizável, né, se entregar as capacidades massivas que a gente tem em data centers. Fala assim, não dá para você me botar esse serviço aqui na minha fazenda, na minha plantação local aqui. Então, não dá. Então, sempre houve essa demanda. Falou assim, ok, eu gostaria de utilizar os serviços de vocês, mas vocês estão lá longe, vocês estão... Tem versões miniaturizadas dos seus serviços e etc. E, com base nessas demandas, é que a gente começou a falar assim, ok, precisamos entregar serviços, né, da cloud na ponta para o cliente. Então, o que a gente acaba criando? A gente acaba criando uma série de steps, uma série de camadas para que você utilize todos os tipos de dispositivos e chegue a qualquer lugar e você vai usando pequenas frações desses serviços. Então, na verdade, não foram criados novos serviços, mas certas coisas que agora tem, assim, eu gostaria de fazer machine learning, inferência lá na ponta e tudo mais. Como é que eu faço? Dá para você treinar o meu modelo na ponta? Não, nós não conseguimos entregar o serviço que treina o modelo na ponta. Mas a gente consegue falar assim, ó, treine o seu modelo na região. Quando você tiver o seu modelo treinado, você faz o deploy e faz apenas a inferência na ponta. Então, essas novas coisas que chegaram nos deram ideias de como, assim, ok, como é que eu posso entregar valor para o cliente na ponta, utilizando e cobrindo diversos espectros de tecnologia, para que ele, no final das contas, consuma meus serviços. Se você faz sensoriamento de uma área e você gera um volume massivo de dados, em algum ponto você vai querer processá-lo, né? Eu tenho serviços que entregam um processamento massivo digamos, numa fazenda bem remota e tudo mais. Olha, tenho, mas o requerimento que ele tem de infraestrutura, dificilmente uma enorme plantação vai conseguir entregar. E aí o que vai acontecer? Fala assim, ok, eu preciso então ir para algum local seu onde eu possa processar esse volume massivo de dados. Não vai ser na minha fazenda, eu coleto lá. Onde eu entrego para eu conseguir fazer um processamento se não é lá mesmo na minha fazenda? Aí a gente pode estar falando de local zones, ou pode estar falando de outros hubs de agregação, de data centers, onde alguns clientes fazem deploy de infraestrutura AWS lá. Então, o que a gente vai criando é isso, né? Até o nome do nosso serviço é isso, nós criamos postos avançados, onde você pode fazer igual a rede de correio, né? Você tem uma agênciazinha pequenininha, fala, era agência central? Não, ela não é agência central, mas você pode entregar a sua carta ali. Aí a carta vai para um outro agregador. Lá eu tenho mais serviços. Até ir para uma grande agência central, chega lá, ok, lá é onde o hub, onde agrega tudo. Então, é isso que está acontecendo. A gente tem todas as capacidades de entregar e de viabilizar os serviços na ponta. Mas o que a gente sempre, voltando ao ponto, a gente sempre se depara com isso, eles perguntando, eu preciso de soluções. Eu não gostaria que me viesse alguém aqui, posso te oferecer o 5G aí? O 5G isoladamente não me serve. Posso te oferecer AWS aí na sua fábrica?
a AWS isoladamente não me serve. Então, a gente sempre fala de soluções. Todo mundo hoje sempre busca soluções. A gente escuta isso o tempo todo. Por isso eu digo para vocês, a gente está no momento de fazer união mesmo, todo mundo trabalhando junto. Vamos chegar lá. Quando o cliente perguntar, quem vai dar o networking para mim? Já tenho o partner aqui. Quem vai dar essa parte aqui para mim? Já tenho o partner aqui. E quem vai fazer esse serviço aqui para mim? Já temos também. Isso é unânime o que a gente escuta aí. Legal. O REC, a gente também falou um pouquinho na nossa prévia sobre essa questão da evolução de uso, né? Nós tivemos aí durante a pandemia da Covid uma digitalização massiva das empresas, né? Eu acho que todo mundo concorda que, na verdade, o nosso mercado viu isso acontecer muito, né? O mercado de telecom, de data center, viu isso acontecer o tempo inteiro. O crescimento ou a digitalização que estava prevista para 5, 10 anos aconteceu em 1 ou 2, né? Até o mercadinho da esquina teve que se digitalizar, a escola, todo mundo. Então, a gente teve um grande crescimento e uma grande adoção também das nuvens, né? Pensando para frente, de novo, né? Essas tecnologias novas que vão surgindo vão gerar que tipo de demanda para as nuvens? Quer dizer, quando a gente fala aí, de novo, do chat GPT, de uma inteligência artificial, o que de produto deve surgir disso que ainda deve ser novos usuários de um cloud? Eu adoraria te responder com toda certeza, né? Cadê sua bola de cristal? Aí eu acho que a gente poderia ficar, quem sabe, milionário, né, com isso. Mas muitas coisas virão, né? O ChatGPT é só o início disso, né? A popularização, desmistificando um pouco a inteligência artificial, né? Passa a ser um pouco de brincadeira, inclusive, que a gente começa a fazer ali no ChatGPT. Tem muita coisa nova por vir com o 5G. Eu estive em São Francisco agora recentemente, lá na Califórnia, no Vale do Silício. Eu fui num evento do Google, fui em Sunnyvale, e fiquei lá na região de São Francisco. A região de São Francisco está sendo mapeada massivamente por veículos com motoristas para que eles sejam 100% autônomos na região. São grandes veículos, Toyota, a maior que tem, com vários sensores rodando a cidade o tempo inteiro, mapeando cada centímetro da cidade. Já existe, eu até postei outro dia a reação de um senhor de mais de 80 anos com o táxi autônomo, né? Já existe lá, já está rodando. Eu não testei, eu não tive coragem, não tive a oportunidade, mas o Tesla eu testei. E assim, o 5G vai revolucionar e vai transformar muita coisa no nosso dia a dia. Existem vários tipos de dispositivos conectados e várias funções. Tem a função só de monitoramento, que só coleta dados. E tem a função de ida e volta para tomada de decisão na ponta, né? Eu estava conversando com um cliente de agro, ele teve um prejuízo de R$2 milhões numa colheitadeira. Ele tem plantação e também criação de gado. Fugiu um boi, uma vaca, e ela foi para o meio da plantação, a colheitadeira pegou, e se tivesse sensor na região, seja com imagem, seja um sensoriamento mais tradicional, a colheitadeira ela é monitorada, só que ela só tem a função de envio de dado, e ele poderia ter o retorno do dado a partir do evento, do perímetro, né, do monitoramento do perímetro, ter parado a colheitadeira. Então, ele teve prejuízo pela colheitadeira, ele ficou sem coletar aquela região por conta ainda da dificuldade da conectividade. Lá, na região, ele tem conectividade só para envio de dados, né? Então, assim, muita coisa nova vai vir. Tem um mundo aí, né? Eu fiquei quase 3 semanas lá nos Estados Unidos, eu vi muita coisa nova, né? Eu tive a oportunidade de ir lá em Stanford
conversar com os amigos que estão lá. E assim, você fica impressionado, você fala assim, mas como que pode isso? Né? Como que isso está sendo feito? Né? O ChatGPT, ele traz uma nova possibilidade para as pessoas aprenderem com a inteligência artificial. Então, com certeza vai ter um impacto na educação, no atendimento, na experiência de usuário, né, que chamam de Customer Experience hoje. Então, quando você vai acessar um chatbot, por exemplo, para conversar com algum serviço, seja na Porto Seguro, qualquer via WhatsApp, o chatbot ele depende de uma solução muito similar ao ChatGPT. E hoje as APIs já estão prontas, você consegue conectar no ChatGPT, né, que veio com a organização hoje de todas as informações até dezembro do ano passado, né, 2022. Então, ele não é ainda um chat que ele tem a informação de ontem, mas ele vai ser em pouco tempo. Né? Nós estamos na versão 4 agora, e vai para a versão 5 agora, que vai ser um negócio online. Acontecer um evento, em 5 segundos ele vai trazer essa informação lá para dentro e vai estar disponível dentro de um chat GPT. Então, você imagina o que isso vai revolucionar na educação, por exemplo. Então, tem muita coisa nova por vir e disruptiva aí com tecnologia e, consequentemente, cloud é a base. Ninguém vai fazer isso num servidorzinho debaixo da mesa. Perfeito. Frank, a gente está indo para o finalmente já. Só queria, na verdade, que você explorasse um pouquinho o que é cloud híbrida. Porque, assim, para a gente, cloud é cloud, né? Quando a gente fala aqui para esse público, cloud é a nuvem, né? Então, mas, assim, por que a gente tem cloud privada, cloud híbrida? Rapidamente, só para a gente poder contextualizar e entender que essas aplicações podem nos ajudar também e podem gerar demanda também para data center. E para nós é importantíssimo. Foi, inclusive, tema de um dos reInvents. Houve um talk lá do Andy Jassy, onde ele explicou o que para nós é cloud híbrida, o que é realmente o hybrid edge para nós. Para a AWS, a visão da AWS ela é cêntrica da região, ou seja, nós estamos dentro das regiões da AWS, que são as estruturas massivas que a gente tem aí, de grupamentos de data center, e para nós, olhando dali de dentro, tudo que está fora, para nós, é hybrid edge. Tudo que saiu do data center, para nós, é edge. Então, o primeiro lugar que a gente fala, a zona metropolitana, estou fora de uma região da AWS. Né? Aqui no Brasil, a gente anunciou o Rio de Janeiro. Para nós, é edge. Estou em edge, estou em hybrid edge, ali não é uma região da AWS. É serviço AWS, é infraestrutura que é gerenciada pela AWS, mas está fora da região da AWS, para mim, aquilo é hybrid edge. Dentro da nossa visão, o data center de um cliente, o data center de um colo partner ou de um cliente, para nós, é hybrid, é edge para nós. E a gente fala, ok, e como é que eu chego dentro, como é que eu boto AWS dentro do data center do cliente lá, de uma grande empresa de manufatura ou de um grande retailer? E tem soluções para isso, e requer infraestrutura. E para nós, então, isso é hybrid. Estou operando em hybrid edge. Quando eu chego num branch office, quando eu chego num hospital, quando eu chego num escritório remoto e tudo mais, posso ter AWS lá? Pode. Então, para nós ainda é mais distante. Estamos em hybrid edge ainda, um pouquinho mais distante ainda do data center. Né? Para nós, a gente já chama isso aí de far edge, mas nós estamos em hybrid. Então, quando eu estou lá numa mineração, ou quando eu estou numa fazenda, pode ter serviço AWS rodando lá? Pode. A gente chama isso de rugged edge. Então, para nós, tudo que sai do data center é hybrid edge. Essa é a visão da AWS. A AWS ela fala assim, eu preciso me estender para todas as localidades possíveis e levar serviços AWS para todas as localidades possíveis. E isso para nós é hybrid. Estou no data center, numa região da AWS, olhei para fora, tudo que está fora para nós é hybrid edge.
Quer dizer, hoje o cliente final, vamos pegar o exemplo do hospital, ele tem a opção de não fazer o serviço. Ele pode ter o seu data centerzinho pequeno lá, mas ele não precisa fazer o trabalho dele on-premises. Ele pode ter um serviço de cloud avançado dentro do data center dele, é isso? É exatamente essa a visão da AWS hoje. Nós queremos chegar em toda e qualquer localidade com um serviço AWS. De alguma forma, o processamento, né, sempre vai ter algum tipo de interação com a região, em alguma etapa você vai ter um tipo de interação com a região, embora nós tenhamos serviços que sejam totalmente desconectados de região e autônomo. Mas a ideia é essa, né? Control plane unificado e processamento distribuído, né, em diversas magnitudes, mas em todas as localidades possíveis. É a hora do provedor de internet local se posicionar. Os Internet Service Providers que estão nas cidades, que têm a capacidade ali de entrega, de conectividade, eles têm uma oportunidade tremenda. Basta estarem preparados para receber essa demanda. Perfeito. O nosso último painel da BDC, que foi feito no final do ano passado, discutiu exatamente Edge, né? Então, assim, como é que a Telecom poderia ajudar com Edge. A discussão foi bem interessante nesse sentido. Está na nossa página do YouTube lá, quem quiser assistir também, fique à vontade. A gente está agora finalizando mesmo, vamos abrir para algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta aqui para o Daniel e para o Frank? Olha lá. Você leva o microfone lá, Fran? Boa tarde. Parabéns aí pelo painel. Ótimas colocações. Mas falou bastante. Meu nome é Índio Chagas, Lúcio, né? Falou-se bastante em chat GPT, mas nós estamos com um público variado. Só queria uma pequena explicação para o pessoal, para entender um pouquinho o que é o chat GPT. O ChatGPT é basicamente combinação de tecnologia de machine learning, mas com uma massiva processamento de linguagem, entendimento de linguagem neural. Vocês já perceberam que o grande apelo que tem no ChatGPT é você perguntar em linguagem natural da gente. Inclusive dizem que vai ter uma engenharia de quem é que pergunta, né, quem faz como perguntar para essas inteligências artificiais para que você obtenha as respostas mais assertivas e melhores. Então, imagine que você seja criado uma posição e fala assim, perguntador de ChatGPT, quem é que vai escrever a pergunta, né? Como é que vai perguntar para o ChatGPT para que você obtenha a resposta da forma mais assertiva. Então, o modelo ele é basicamente massivo nisso, em processar a nossa linguagem, a linguagem neural, e dar respostas, né, ou prover respostas, de forma que elas pareçam também ter sido, né, vindo de uma inteligência que parece que tem uma linguagem neural também, né? Não é uma coisa apenas estática no tempo. Isso requer, de fato, da parte de back-end, um processamento massivo e contínuo, né? Porque a gente evolui, as coisas acontecem, e se você quer perguntar uma coisa que aconteceu, como eu mencionava, aqui há 5 minutos atrás, né? Você tem que estar realmente recebendo isso de todas as pontas e você tem que estar apto a receber essas respostas. Então, a promessa, né, do ChatGPT, para mais dizer assim, tem uma grande base de conhecimento ali, é isso, receber questões, né, processamento de linguagem neural, né, de uma forma que parece natural para nós e responder também de uma forma natural. Maravilha. Queria só complementar, né? É mais ou menos uma evolução do Google, vamos dizer assim. O Google, o objetivo do Google é organizar todas as informações do mundo, né? Esse é o propósito da empresa, né? E disponibilizá-la, né, de forma simples. O Google também tem o Bard, né, que é o concorrente do ChatGPT, e é mais ou menos... Google, não, Microsoft. Hã?
Bard é da Microsoft. Não, é do Google. Ah, do Google. É do Google. Tá. E é uma evolução também da inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela tem várias funções, né? Como analisar vídeos, imagens, detectar cor, tipo de carro, enfim, e várias outras, né? E essa inteligência que o Frank citou como rede neural, né? É mais ou menos como funciona o nosso cérebro, o cérebro humano, né? E ele toma as decisões ali, ele te traz a resposta que mais se adequa àquilo que foi perguntado. Por isso que é importante saber perguntar. Mais uma pergunta, e depois eu tenho uma pergunta aqui que veio pela audiência online. Tem mais uma aqui também. Boa tarde a todos. Parabéns pelo painel. Excelente painel. Eu queria só complementar com relação ao ChatGPT, com relação à autoridade, né, e à origem das informações, né? Inclusive, acho que hoje saiu na mídia aí que tem uma carta aí que eles fizeram, inclusive o Elon Musk está envolvido também, parece que ele assinou. Eles parece que ficaram uns 3 a 6 meses aí parado com essa questão do ChatGPT para estudar essas questões, por exemplo, que eu falei com relação à origem das informações, direitos autorais, tal. Quer dizer, o ChatGPT, e eu estive na USP vendo agora um painel o dia todo, né, e falaram realmente com relação à origem, da onde vêm essas informações. Então, quer dizer, direitos autorais, tal. Então tem uma série de implicações. Quer dizer, vai requerer muito, realmente, data center para isso, muito. Isso é fato, né? Infraestrutura para isso. Porém, tem toda a questão, claro, né? Ela é uma tecnologia que está aí, é bem-vinda, mas também, claro, tem os prós e contras, né? A gente precisa avaliar bastante isso aí. Era só um complemento, tá? Perfeito. Parabéns pelo painel. Obrigado. Tem mais uma última pergunta aqui. As perguntas que chegaram, tem 2 perguntas que chegaram aqui pela audiência online. Eu vou depois direcionar para eles para poder responder, tá bom? Senão a gente vai atrasar o nosso próximo painel. Ligou? Agora sim. Então, vou acelerar aqui para ser bem rápido. Tranquilo. É muito pragmática a minha dúvida. Assim como Querétaro, que foi um sucesso, né? uma local zone, uma região, como é que a gente faz para avançar nessa trilha? Porque a gente olha para a nossa cidade, lá, nossa região, lá onde o Daniel mora, em São José dos Campos, que é bastante similar a Querétaro. Aliás, a gente vai ter alguns passos a mais, não só na produção dos sistemas de aerospace e defesa, mas a gente até entrega satélite, avião e tal. Tem muito processamento ali, tem muito volume de necessidade e demanda. Como é que a gente faz para definir isso como uma local zone? A gente já colocou isso até no plano diretor da cidade. Mas como que a gente acessa esses grupos para eles enxergarem, colocarem isso no radar, que é uma oportunidade gigante, para que lá seja uma local zone? Nós temos sempre grupos dentro da empresa que avaliam isso. É possível chegar por caminhos de, imagino que seja um pouco mais da parte de public sector, né? Mas nós temos, né, divisões de public sector e, sem dúvida nenhuma, quando sinalizam para a gente e chega pelos canais de public sector, gostaríamos de falar sobre implementar infraestrutura na cidade, a gente avalia sim. Eu posso dar um pouquinho do caminho das pedras que a gente vê onde o pessoal se prepara para receber esse tipo de infraestrutura. Então, é ter energia abundante, né? Certamente eles vão falar de ESG, energias renováveis também, conectividade abundante, que para nós é fundamental, e conectividade, quando a gente fala de qualidade, que é a capilaridade dessa conectividade, porque para nós, né, é importante assim, a local zone, ela não vive sem o cliente da AWS se conectar a ela também. Esse é um diferencial para nós. Assim, ok, se eu estou mais próximo, se eu estiver São José dos Campos, né, se eu não me engano, se eu tenho uma grande empresa em São José dos Campos, eu falo assim, ó, você tem que se conectar à região de São Paulo, muito bem. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu posso consumir a infraestrutura da local zone que está aqui em São José dos Campos, né, e conectar-me muito bem a ela. Isso para nós é todo o diferencial que a gente busca. Então, quando a gente conjuga capilaridade dos provedores de rede, né, uma abundância de conexões saindo de lá para fora, interconexão com a região, que para nós é muito importante. No caso, hoje nós estamos em São Paulo.
e todos esses fundamentos aí de energia, etc., é tudo que nós estamos buscando. E eu vou dar mais uma informação. Quando a gente está sempre em roadshows ou nas cidades falando de local zone, a gente leva eventos de local zones, a gente sempre fala, uma local zone, ela é determinada por uma palavra que eu ouvi do senhor, que é a demanda local. A demanda local justifica que a AWS avalie e fala assim, esse é um local para ter uma local zone? Né? Então, a demanda local é o divisor, realmente é o que realmente... E mais uma coisa que a gente fala assim, cada local zone, talvez seja uma surpresa para vocês, assim, ela evolui diferente, porque diferentes regiões metropolitanas podem ter demandas diferentes, adoções, índices de adoção de serviço diferente. E quanto mais ele é adotado, mais é interesse da gente em chegar com uma segunda local zone, alguma coisa assim, né, ou ampliar os serviços que estão disponíveis de local zone. Então, certamente tem os caminhos de public sector aí, e a empresa está aberta a isso, porque hoje, para nós, esse é um grande esforço que foi feito. O ano passado inteiro nós passamos correndo com local zones. A nossa grande tarefa hoje em dia está em levar realmente soluções AWS para o Edge, para a borda saindo da região. Maravilha. E com isso, vamos encerrar esse painel. A gente que tinha mais 1 hora, 2 aqui para ficar falando, né? Muita coisa mesmo, mas agradeço, Frank, Daniel, foi um prazer. E, Gi, fique à vontade. Obrigado, gente.